hoje, como diz meu diretor Edgar, esse estúdio nunca esteve tão bonito, tão colorido, com tanta beleza. E é por um motivo especial, né, gente? Eu recebo aqui no Circulando com a Tati a Cá Flor. E olha, ela é terapeuta, mentora, conduz mulheres em processos de autoconhecimento, integração emocional e transformação através do tarô, arquétipos e perspectivas analíticas. Olha só que incrível! Uma conversa sobre comunicação, feminino, luz, sombra e o poder de se reconectar consigo mesma. Então fica aí porque tá imperdível. E, como de praxe, Cá, antes de tudo isso aqui que nós vamos falar, quem é a Cá Flor na essência? Oi, Tati, estou muito feliz de estar aqui na frente, do seu sorriso lindo, da sua energia, da sua Obrigada. pessoa. Esperei muito para estar nesse podcast, então é um dia para mim incrível. É difícil falar cá flor, né? Porque eu sou muitas. Tem muitas pessoas aí que vão vir, vão se surpreender, porque eu também tenho outra formação de base, né, como terapeuta ocupacional. Mas eu sou uma mulher em movimento. Eu costumo dizer que eu tenho rodinha nos pés, eu amo viver, eu amo descobrir coisas, ampliar o meu conhecimento. E foi aí que eu cheguei até o tarô, né? Nessa ânsia de buscar o novo, de viver novas experiências. Então, Cá Flor é isso, é uma mulher em movimento, que ama a vida, que busca o conhecimento e que quer sempre mais. Uau, muito bom. E em qual momento você pensou assim: "Uau, o tarô, ele é muito mais do que cartas, ele conversa com a gente de uma forma ali muito especial", e aí você decidiu seguir ajudando outras mulheres? Muito bem, Tati. Essa pergunta é interessante porque eu penso já o tarô como uma jornada, né? É uma jornada incrível de autoconhecimento. E o tarô chegou na minha vida no final de uma outra jornada. Eu tinha finalizado um processo meu de estudo, né? Eu segui um caminho aí acadêmico, então eu tinha feito aí um mestrado, um doutorado, então eu estava exausta, né? E eu precisava de algo que trouxesse um respiro, que me levasse para um outro lugar, que me reconectasse com coisas mais intuitivas, que me trouxesse um lado mais espiritual também, né, de busca de autoconhecimento sobre um outro lugar. Então ele chega na minha vida trazendo um respiro, né, uma renovação, e sempre tive vontade de levar isso para as mulheres, não que eu não faça leitura para os homens, mas era uma questão de expansão das consciências das mulheres, né, de ofertar a elas, a quem ainda não conhece esse caminho, uma possibilidade de se reconectar consigo mesma através dos símbolos do tarô. Então o tarô veio para renovar mesmo o ciclo da minha vida e a minha própria jornada de autoconhecimento. Muito bom. E cá, existe um preconceito, sobre o tarô, Muito e eu grande. gostaria que você falasse sobre isso, até porque, para a gente estar aqui hoje falando sobre tarô, antes eu estive com a Ká e ela tirou as cartas para mim em num âmbito aí, Sim. como você diz, de perspectivas analíticas. Então eu gostaria que você, falasse sobre isso. Por que que as pessoas têm preconceito? De onde você percebe que vem esse preconceito e como que a gente consegue quebrar isso? Sim, sim, é muito preconceito, assim, o fato da gente estar aqui hoje, 2 mulheres num podcast conduzido por uma mulher, né, no qual a convidada vai falar sobre o tarô, isso é muito revolucionário, né, porque há séculos atrás nós teríamos sido queimadas como bruxas na Uau! fogueira, né, então a gente tá aqui, é um movimento muito revolucionário e, assim, sim, ele tem muito preconceito porque existe uma perspectiva aí que leva o tarô como algo mais adivinhatório ou coisas mais espirituais no sentido negativo, né, da coisa. Não é essa visão que eu trago, né, como eu te falei, a perspectiva que eu leio tá até no meu link da bio lá na minha página como oraculista, né, é uma perspectiva da psicologia analítica, porque eu entendo os símbolos, né, do tarô como acesso ao nosso inconsciente, ou seja, o inconsciente coletivo, são imagens e simbologias que nos reconectam com a nossa própria essência humana, né. Então existe sim muito misticismo, né, muita gente liga o tarô a uma corrente de estudo ocultista, né, a gente sabe que existe isso e ele tem mesmo isso na sua história, mas a corrente que eu leio, que é uma corrente voltada aí mais para os estudos da Europa, ali da Inglaterra, é uma corrente que traz muito a perspectiva de Jung. Jung, que foi um psiquiatra, um psicólogo suíço, né, que estudou a mente humana.
né? E a mente humana sempre me fascinou. Eu sou terapeuta ocupacional, como eu falei, de formação, sempre trabalhei na área da saúde mental, com políticas públicas. Então, estudar a mente humana, estudar os símbolos, foi um caminho que sempre fez parte da minha vida. E eu acho que poder ampliar a visão das mulheres e da comunidade, do senso comum em geral, sobre como o tarô pode ser uma ferramenta de acesso à nossa intuição, ao nosso inconsciente, àquilo que rege a nossa vida e que, de uma certa forma, está ligado à espiritualidade, mas Exato. não a espiritualidade no sentido religioso em si, não estamos falando aqui de nenhuma religião, mas a espiritualidade no próprio conceito de Jung, né, que é aquilo que nos liga com algo maior, né, até me arrepia, com algo superior. Quando a gente vê aquelas imagens, por exemplo, da íris do olho, vinculada, por exemplo, ao espaço, né, à Via Láctea, a planetas, a gente fala, assim como na Terra, no céu, né, então assim como em cima, embaixo, tudo está conectado, então nós somos pequenos átomos dessa grande mãe Terra. Então, isso aqui é um símbolo que nos conecta com toda a história da humanidade. Perfeito, perfeito. E vamos falar um pouco da parte técnica, vamos dizer assim? Sim. Me fala, dos arquétipos. Quais são e qual a mensagem? Não, nem sei se é possível, né? Falar qual Aham. a mensagem que cada um traz. Mas me fala um pouquinho dos arquétipos e de toda essa simbologia. Isso, é. É um assunto super complexo, né, que a gente não vai esgotar aqui, a gente vai dar um início, dar uma pontinha aí para Isso. as pessoas buscarem esse conhecimento, né. Mas como eu te falei, eu trabalho nessa perspectiva de Jung. Jung foi um grande estudioso dos símbolos, né. Tem um livro dele que é um famoso, que é O Homem e os Símbolos. Então, desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, desde lá da caverna rupestre lá do Homo sapiens, o homem vai lá e marca, deixa seus símbolos nas paredes das cavernas. E aquilo Exato. indicava os animais, a caça, a lua, o sol, a época, a estação do ano, a época mais propícia para determinadas atividades. Então, esse conhecimento e esses símbolos, eles foram sendo trazidos de geração em geração e compõem o nosso inconsciente, né? Então, Jung fala que a nossa subjetividade, Tati, ela é composta por camadas, né? A nossa consciência, que é aquilo que a gente trabalha com raciocínio, com a inteligência, é apenas uma camada da nossa subjetividade, né? Então, a gente tem uma camada que é a consciência, que a gente sabe que isso é um copo, que isso é uma carta, que isso é um microfone, né, que é a parte mais racional, mas a gente tem várias camadas por baixo, que é o inconsciente pessoal, que é aquilo que a gente traz arraigado daquilo que foi passado, por exemplo, sobre a nossa estrutura familiar, do que a nossa mãe, o nosso pai, os nossos avós, o nosso núcleo passou pra gente de valores, né, de questões éticas da vida, mas a gente tem esse inconsciente mais ampliado que fala do homem como um todo e que diz que, por exemplo, a lua é um símbolo, por exemplo, do inconsciente, da sombra, daquilo que está mais oculto em nós. O sol, que é um outro arquétipo, por exemplo, nos fala da consciência, da luz, daquilo que traz vitalidade. Então, o tarô, ele trabalha com esses símbolos, né? E reconhece, por exemplo, cada um deles de acordo com uma função psíquica nossa ou de acordo com um padrão de crença e de comportamento que a gente adota na vida. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui na mesa, né? Eu montei aqui, não sei se o pessoal vai estar dando para ver em casa, mas acho que sim, né? Os arcanos maiores, porque o tarô ele é dividido em 78 cartas, são 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Os arcanos maiores, que foi esse que eu dispus aqui na mesa, eles são energias que estão dentro da nossa subjetividade. E os arcanos menores são, na verdade, o cotidiano, é essa energia materializada nas coisas da vida. Então, por exemplo, se eu olhar aqui, vamos lá, vamos pegar uma carta aqui. O próprio louco, que é o início de tudo, a carta número 0. O louco nada mais é do que nós, né, iniciando a nossa jornada. Então, o louco é aquele arcano que vai pular aqui, né, no universo dos arcanos e vai passar por cada etapa dessa de autoconhecimento. Então, por exemplo, quando ele está aqui no arquétipo do imperador, quando o louco assume o imperador em si, ele está falando de uma certa rigidez emocional que a gente precisa olhar na nossa vida. Então, se você faz uma jogada ali onde sai uma carta do imperador, eu vou dizer para minha consulente, qual é a rigidez que você precisa olhar? Como que você flexibiliza as suas coisas no dia a dia? Então, a gente vai trabalhando os arquétipos de acordo com aquilo que a gente entende como símbolos, né? Muito bom. E eu lembro que quando você tirou as cartas para mim, o Aham. imperador, ele saiu em muitos momentos. Saiu? Mentira, não lembrava. Sim, eu fiz anotações, inclusive, porque essa rigidez é algo que eu preciso trabalhar Sim, constantemente para não entrar nesse flow de eu consigo tudo, né? Eu maravilha. consigo. eh,
aguentar coisas que de repente nem teria tanta necessidade, mas eu pego ali pra mim, Exato. e me torno ali o que dizem hoje, é guerreira. Não, a gente tem que sair desse lugar de guerreira. Maravilhosa, isso. Muito bom. Mas isso é muito importante isso que você fala, né, Tati? Porque você falando, eu não lembrava disso. A gente desmistifica para as pessoas, né, a forma como elas olham para as cartas. Então, assim, a gente poder identificar um arquétipo numa cena cotidiana ou num padrão de comportamento meu é muito interessante, porque as pessoas hoje É em dia. maravilhoso, porque aí você vai trabalhando. Exato. A gente leva a vida muito no automático. E eu também levo a vida muito no automático, né? Então, o tarô, ele me salvou desse automatismo na vida, porque ele me trouxe para um lado de acessar esse tipo de inteligência que a gente não acessa muito hoje em dia, com essa rapidez do mundo, que é a intuição. A Isso. intuição, ela não é esotérica, a intuição, ela não é mística, a intuição não é religiosa, a intuição é um tipo de inteligência humana. Né? Eu, como pesquisadora, né, agora usando a minha fala aí como pesquisadora, a gente sabe, o cérebro, por exemplo, ele trabalha dos dois lados, hemisfério direito e esquerdo. Então, a gente usa muito mais a nossa mente analítica, a nossa mente racional, que é o nosso lado, o hemisfério esquerdo do cérebro. Quando a gente fala, né, pensa no hemisfério direito, que é criatividade, emoção, intuição, são poucas as pessoas que utilizam mais. O pessoal da cultura, que inclusive é a sua área, né, o pessoal da arte, os artistas, eles usam mais. Mas, no geral, o mundo analítico, o mundo aí dos negócios, o mundo do trabalho, ele utiliza muito mais a mente, o lado esquerdo, né? A mente analítica, racional. Então, o tarô é uma forma de nos conectar com esse lado direito, assim, com as nossas emoções, com a nossa criatividade, com a nossa capacidade de intuir as cenas da vida, porque a gente pode intuir. Se a gente consegue respirar e entender qual o padrão que a gente tem e a gente conseguir quebrar aquilo antes do resultado, a gente consegue mudar as nossas vidas. Perfeito, é isso, é Né? direção. É direção. Com E consciência. a intuição é uma inteligência que o tarô nos ajuda a refinar. Muito bom. E você acredita que hoje as mulheres, elas deixam de se comunicar justamente porque não se conhecem? Muito, porque a mulher assim, né, a mulher ela foi levada a ter que se colocar no mercado de trabalho, né, e foi ali um passo muito importante, né, da mulher conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, mas para competir com os homens numa sociedade que é machista e patriarcal, essa mulher foi se desconectando, né, desse seu lado mais intuitivo, desse seu lado mais criativo, para poder dar conta da demanda do mundo do trabalho, porque Exato. obviamente nós queremos a nossa liberdade, nós lutamos muito por isso, né, e a gente precisa o tempo todo provar que somos muito boas naquilo que fazemos, porque o mundo, como eu disse, ele é patriarcal, mas a gente foi se desconectando disso tudo justamente para poder cumprir as nossas funções no mundo do trabalho. Então, eu acho que isso é um retorno à nossa essência, à nossa casa, né, que é intuitiva, que é essência, que é desejo, que é emoção, muito importante através do tarô. E cá, por que você acha que as mulheres ainda têm muito medo de olhar para essas partes que foram muito reprimidas? É porque isso é lidar com a nossa vulnerabilidade, né? E se o mundo fala que a gente precisa ser forte o tempo todo, e os homens sofrem muito com isso também, né? Não pense que a sociedade Exato. machista e patriarcal favorece os homens, ela também adoece os homens, né? Mas é que eles estão num outro lugar. Então, eu acho que a mulher tem muita dificuldade de entrar em contato com isso, porque isso seria assumir a vulnerabilidade perante o mundo, né? E hoje em dia a gente já tem muitos pesquisadores e muitas pessoas trabalhando com a ideia de que a vulnerabilidade é a nossa maior potência, mas isso ainda não é totalmente disseminado. Então, a gente tem muita vergonha de explicitar aquilo que é vulnerável em nós. Então, lidar com os arquétipos, lidar com os símbolos é trazer luz àquilo que está nas sombras, aquilo que está no inconsciente. E isso é expor a nossa essência. Então, por isso que as pessoas têm medo, né? Porque as pessoas têm muito medo de uma previsão. Eu não vou no tarô porque, ai meu Deus, vai falar uma tragédia. Não vai falar nada disso. Não. Né? Até porque existe uma coisa que ninguém tira da gente, que é o livre-arbítrio. O tarô não determina nada. O tarô te mostra símbolos e caminhos que você pode acessar entrando em contato com o seu inconsciente. Mas o seu livre-arbítrio é que vai levar você aos resultados que você vai colher na vida, né? Sim. Então não há que temer, né? Há que se conhecer os seus padrões de crença e de comportamento para tentar mudar. Porque a Exato. gente vive num padrão de crença e comportamento que foi adotado pela nossa família, pela cultura do país onde a gente vive, por aquilo que foi imputado em nós enquanto valor social. E na realidade é uma ferramenta. É uma É como ferramenta. você disse, hoje é tudo automático e a gente desaprendeu a usar o que é natural, o que era natural pra gente. Exato, E exato. aí o tarô acaba sendo uma ferramenta
para que você acesse esse lugar novamente Total. e direcione o seu caminho. Outro jeito de usar o tarô, que eu acho muito interessante, é meditar com os arcanos, Tati. Eu não sei nem se a gente já conversou sobre isso, Uau! mas, por exemplo, Não. e você não precisa trabalhar com o tarô para ter um tarô. Você pode comprar um tarô e começar a usar como ferramenta. Então, você tem lá o seu tarô, você começa a embaralhar, olhar aquele símbolo, você tira uma carta por dia para você. Ah, mas Karine, eu não conheço nada, eu não sei, mas você vai olhar para aquela imagem e vai ver, e treinar a sua percepção. O que que eu vejo nessa imagem? Eu vejo um homem, eu vejo uma mulher, eu vejo o sol, eu vejo a natureza, eu vejo... O que que esses símbolos comunicam para mim? E começar a meditar sobre aqueles símbolos e ver quais são os insights que o seu cérebro vai buscar para aquela imagem. E depois você pode associar isso ao seu dia. Então, você tirar a carta do dia nada mais é do que olhar aquele conjunto de símbolos e identificar aquilo numa cena cotidiana e entender como que você reage a essa simbologia. Muito bom. Então, é um Muito bom. exercício muito importante. Eu costumo dizer que trabalhar com o tarô é como se fosse um exercício de fortalecer o músculo da percepção. A gente aguça a nossa percepção, a gente aguça a nossa forma de ver o mundo. E qual é a maior prisão emocional que você percebe nas mulheres hoje? Eu acho que, de forma geral, eu acho que as mulheres são mais penalizadas, mas eu acho que a nossa grande prisão é essa aqui. Inclusive, tem uma carta aqui, olha como é que nada é por acaso. Porque eu falo que o tarô, eu vejo o tarô como um organismo vivo, tá, gente? Eu, né, percebo o tarô como um organismo vivo. Então, quanto mais a gente lida com o tarô, mais ele nos dá respostas daquilo que a gente procura. A Tati me fez uma pergunta agora, né, qual é a maior prisão? E a primeira carta que estava posicionada aqui, vocês vão ver que não é balela, tá aqui, que é o 9 de espadas, né? E essa carta fala exatamente de prisão. Uau! E ele fala Até me arrepia. de uma prisão mental. Então você percebe que é um arcano que tá sentadinho ali numa cama, cabisbaixo, com um monte de espadas atravessando bem a cabeça dele. Então eu vejo que, assim, a maior prisão que tanto homens e mulheres, né, vivem, mas eu acho que para nós mulheres, como a gente tá em desvantagem, é mais difícil, é a prisão mental. Então eu costumo dizer que os pensamentos é o nosso jardim. Então, quanto mais a gente nutre os nossos pensamentos de coisas boas, mais a gente vai conseguir agir de acordo com aquilo que a gente pensa. Então, eu costumo dizer que a nossa maior prisão é a mente. A mente é a nossa vilã, mas é também a nossa salvadora, a depender daquilo que a gente cultiva nos nossos pensamentos. Ah, mas Karine, isso é muito místico, você, né, eu sou uma pessoa que, como eu disse, né, eu tenho toda uma trajetória muito rígida, assim, de raciocínio, e eu sei que existem grandes desigualdades sociais na sociedade. Eu estudei sobre isso, eu escrevi sobre isso, né, então a gente não pode falar de qualquer lugar, cada um fala do seu lugar, mas independente disso, a gente pode treinar o nosso cérebro para que os nossos pensamentos nos desloquem do lugar que a gente ocupa, né? E a gente tentar ir em busca daquilo que a gente acredita que é melhor para nós, ainda que a sociedade nos coloque em questões de desigualdade muito grande, né? Então eu penso que a prisão mental é a nossa maior prisão, e isso para as mulheres é um peso maior, né? Porque se a sociedade é tão desigual para nós em relação à oferta de tudo na vida, a gente precisa treinar mais ainda a nossa mente a acreditar no nosso potencial. Né? Então, eu acho que isso é a principal prisão elemental. E o tarô, Tati, você sabe, ele é dividido por naipes, né? Fora esses arcanos todos maiores, os menores, eles são divididos por naipes, que é espadas, copas, paus e ouros. Então, espada é mente, copas é coração, paus é ação, né? E os ouros é a matéria. Então, se a gente for pensar numa lógica mais analítica, primeiro a gente pensa espadas, depois a gente sente copas, depois a gente age paus e depois a gente materializa ouros. Então, por isso que a sequência dos menores é a nossa vida, né? Você consegue ver a nossa vida, porque tudo que a gente pensa e sente, a gente age e materializa. Né? E aí a gente está falando de coisas muito maiores, que seria, por exemplo, o Kybalion, as 7 leis herméticas lá de Hermes Trismegisto. Então, é muito bonito. Você começa Muito a olhar bonito. e fala, meu Deus, né? A gente sai um pouco do piloto automático, né? Que é levantar, acordar, pagar o boleto, dormir, acordar, levantar, pagar o boleto, dormir. Sim. Então, você começa a entender um sentido maior e entender por que a gente faz determinadas escolhas. Muito bom. E vamos falar um pouquinho sobre a diferença de cada um, né, Cá? Porque tem diferença entre eles. Eu queria que você pegasse e mostrasse e falasse sobre um pouquinho de cada um. Tem diferenças. Eu acabei não trazendo o meu de Marselha aqui. Na verdade, são 3 grandes escolas de tarô, né?
Tem o tarô de Marsella, que é um tarô mais difícil, que ele é da escola francesa, então ele não tem símbolos, não sei se você já viu. Eu não trouxe ele aqui, infelizmente. Ele é só os naipes e números, então assim, é muito mais difícil porque ele trabalha muito mais com a intuição, né? É um tarô bem tradicional. Depois tem o que eu trabalho, que é o de Rider-Waite, que a gente fala, que são todos esses aqui. É que aqui a gente tem várias versões, ó. Por exemplo, eu vou te mostrar essa aqui, que é uma versão mais atual desse baralho. Então, é uma versão, inclusive, é o tarô da bruxa moderna. É um baralho mais, digamos, inclusive de uma perspectiva mais feminista, porque ele traz muitas minorias, mulheres negras, né? Ele traz homens mais diferenciados, assim, mais obesos, ou homens com orientação sexual diferente da heteronormativa. Então, ele é um tarô que ele é mais moderno no sentido de trabalhar com as minorias, né? Depois você tem outros tarôs também mais tradicionais, que, por exemplo, o tarô de Thoth, que trabalha muito na perspectiva da cabala, da astrologia, que também é uma outra vertente. Mas eu acho que a mais popular e a mais bacana da gente iniciar, para quem tem vontade de estudar tarô, é a perspectiva de Rider-Waite, que é exatamente esse que está aqui, né? Que tem esse modelo, por exemplo, esse aqui, que é o que eu mais jogo, que está na mesa. São todos Rider-Waite, que é o que? Uma escola da Inglaterra, como eu falei, né? Não é francesa. E ela tem mais símbolos, então ela não é só um número e o naipe. Ela, com essa simbologia, com essas imagens, fica mais fácil da gente interpretar. Então, por exemplo, se eu pego esse arcano aqui dos enamorados, que divide as 3 grandes linhas, você olha, até uma pessoa que não tem muita experiência entende que aqui a gente está falando de uma dualidade, porque a gente vê ali 2 pessoas, do masculino e o feminino, então a gente está falando de caminhos que chegou num determinado momento onde você precisa fazer uma escolha, numa encruzilhada, onde você está na dúvida. Então, quanto mais símbolos você tem, mais facilita a nossa perspectiva de usar a intuição. Então, a escola que eu trabalho é a de Rider-Waite, que é realmente aquela que tem mais simbologia, que nos permite ligar mais ao estudo de Jung da psicologia analítica, né? A de Marsella é um pouco mais difícil e a outra é mais astrologia, aí não é muito a minha praia, nunca estudei muito. Muito bom. E cá, você não adquiriu toda essa sensibilidade para o tarô à toa, né? Além, você disse que tem mestrado, doutorado, e além disso, você tem um papel muito especial. Fala do seu trabalho, um pouquinho do cotidiano, que eu acho encantador ali. E fala um pouquinho pra gente. Então, como eu Porque falei, muita gente não sabe, não né? sabe. Eu sou terapeuta ocupacional, né? Então, eu sempre trabalhei com políticas públicas. Eu tenho muito orgulho de falar que eu ajudei a construir o SUS, né? Foram 20 anos dentro do SUS. Foi aí que eu fiz toda a minha trajetória acadêmica. Mas atualmente, depois da pandemia, quando acabaram ali os editais de pesquisa e eu não pude continuar como pesquisadora, eu voltei a trabalhar em clínica, né? A trabalhar como terapeuta ocupacional. E voltei para o público infantil. Então, hoje em dia, eu sou terapeuta ocupacional infantil, ou seja, eu trabalho com crianças neurodivergentes. Então, eu trabalho com autistas, TDAH, né? Enfim, todas essas questões da neurodivergência na infância, né? E acaba que tudo está muito interligado, né? Eu também Sim. preciso utilizar esse meu conhecimento da intuição, né? Apesar de ter, obviamente, muitas escolas e ciências já padronizadas que trabalham dentro disso, né? O ABA, terapia ocupacional mesmo, né? Integração sensorial, que é o que eu trabalho no dia a dia. A gente também precisa utilizar esse lado das emoções, da criatividade, da intuição no atendimento com as crianças, porque muitas vezes só a ciência dura não dá conta. Então, é aí que entra a nossa percepção de entender que aquela criança talvez naquele dia não esteja legal, que tem uma coisa a mais ali que só aquele treino do dia a dia não vai dar conta. Então, hoje em dia eu trabalho com crianças, sou muito feliz trabalhando com crianças, né, da minha área. E o tarô acaba que me complementa, porque me dá essa noção aí de um outro lado da vida dessas pessoas, né, dessas famílias, porque não são só as crianças, tem as famílias. Muito bom, muito bom. E vamos para um bate-volta, Cá? Bora. É aquilo, tenta responder em uma palavra só. Mas se não der, fique à vontade, tá? Uma palavra só. Ser mulher é Ser forte. comunicação feminina é Intuição. luz é Sol. sombra é Inconsciente. cura é Tarô. boa. Uma mulher inteira é Dona de si. muito bom, muito bom. E Cá, você acredita que muitas mulheres vivem personagens ao invés da própria essência?
Total. Todas nós, o tempo todo. Porque, inclusive, esse é uma das partes da própria psicologia junguiana. Ele fala do título de persona, né? Persona é a máscara social que a gente usa para poder ocupar os espaços da vida. Então, todo mundo tem a sua persona, né? Tanto é que a gente, muitas vezes, quando vai se apresentar, a gente apresenta pelo aquilo que a gente faz, não por aquilo que a gente é. É muito comum quando a gente fala, quem é a Tati? Você vai falar que você é uma comunicadora. Mas isso é o que você faz. Né? Quem é a Karina? Eu sou oraculista, sou terapeuta ocupacional, mas quem é a Karina? Eu não estou perguntando sobre o que você faz. Então, nós criamos personas para ocupar, né, os espaços da vida, mas a nossa essência, geralmente, ela fica em segundo plano, que é o que ele chama de self. O self, na verdade, é a nossa essência. O intuito, por exemplo, do tarô é acessar o nosso self, é acessar quem a gente é. Qual a nossa essência? E isso a gente não descobre antes dos 35 anos, isso eu posso te garantir. É porque a gente chama isso de uma grande jornada, né? Tem até um livro, né, do Joseph Campbell, né, que fala muito sobre isso, a jornada do herói, enfim. Então, qual é a nossa jornada? A gente vai descobrir, né, os nossos grandes dilemas da vida depois dos 35, 40. Antes disso, a gente está muito preocupado com a vida material, né? Em construir uma vida, em ocupar papéis, casar, ter filhos, ou comprar um apartamento, um carro, se distinguir na nossa profissão. A gente está muito preocupado com a vida material. Depois de uma certa idade, de algumas conquistas, você já vai começando a olhar por uma outra perspectiva. O que eu estou fazendo? Eu estou indo para o caminho certo? É isso mesmo que eu quero da minha vida? É essa profissão? Tanto é que lá aos 35, 40 é a hora que muita gente troca de profissão, muda de área, né? Às vezes tem um diploma e fala, cara, mas eu não quero mais ser isso. Hoje eu quero outra coisa, eu vivo outra coisa. Então é a hora que você tem a guinada mais próxima do seu self, da sua essência. É quando você começa a falar, opa, a Tati, a Karina, estão agora repensando algumas coisas, não quero mais isso, porque você se aproxima dessa essência. E essa essência a gente só entra em contato quando a gente entra em contato com as nossas sombras, quando a gente entra em contato com esses padrões que são dolorosos, quando a gente se assume não só pelo lado bom, mas também pelo nosso lado que é vulnerável. Porque a nossa persona, que é essa que a gente cria para o mundo, ela é boa, né, o tempo todo. A gente tenta passar uma parte muito boa o tempo todo. Claro que, obviamente, de vez em quando a gente tem alguns rompantes, a gente rompe ali porque a gente é humano, mas, no geral, a gente passa uma persona de pessoa bem-sucedida, com conhecimento, com equilíbrio emocional, disposta a conquistar as coisas, determinada. Mas quem é essa pessoa quando ninguém vê? Quando a gente fecha a porta de casa e entra, nós temos a nossa vulnerabilidade, os nossos desequilíbrios, os nossos choros, as nossa sensação de fracasso, o medo. Mas isso a gente não leva para fora, né? A gente mostra muito pouco. Quando a gente aprende de que essa vulnerabilidade nos compõe, é que a gente começa a se aproximar da nossa essência. E aí a gente está no meio da jornada. É quando a gente dá as guinadas da nossa vida e fala, não, agora eu vou deixar florescer mais a Karina, ou a Tati, ou aquilo que eu sou. Muito Né? bom, que lindo. Aquilo Muito que eu bom sou. você falar isso. Eu lembrei que há uns dias atrás eu estava muito séria em casa, né? E aí, criança tem esse poder de Total. trazer a gente tirar a gente de um lugar desse de sombra, Rígido. né? Rígido, exato. E eu estava muito séria e eu percebi que o Cauã, o meu pequeno, ele estava tentando fazer de tudo para tirar um sorriso de mim. Uhum. E aí, eu só fui perceber, aliás, quando eu vi que ele já estava fazendo ali uma terceira tentativa. Não, Cauã, tudo bem. E eu estava mesmo muito pensativa, muito introspectiva. Mãe, eu quero te fazer sorrir. Ai, eu achei tão lindo, sabe? Então, isso que E as você... crianças têm essa percepção, né, Tati? Muito aguçada. Elas Exato. intuem muito mais do que a gente. A intuição delas está muito mais afiada porque elas não perderam isso com a persona delas. Porque a criança não Exato. precisa usar muito a persona dela. Ela vai É isso começar a aí. usar ali por volta dos 10, 12 anos. Aí ela já começa a ter que ir na escola, que é o primeiro ambiente que ela tem social na vida, a ter que utilizar essa persona para poder entrar no círculo de amizades, fazer parte daquele coletivo escolar. Mas antes dos 10, 12 anos, a criança é pura intuição. Porque ela não precisa ter essa persona, né? Ela pode ser quem ela é. Exato. Porque ela tem quem a defenda, ela tem quem se responsabilize pelos seus atos. Então é a hora que a criança tem isso mais apurado. A gente vai crescendo, entrando na vida adulta, você vai ficando muito distante, né? E por isso que vem as decepções, por isso que vem as doenças, né?
As doenças nada mais é do que o corpo somatizando aquilo que a gente não realizou psiquicamente, aquilo que a gente não realizou. Então a gente guarda, 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 monta uma persona, mas isso uma hora volta em forma de doença. Então, quanto mais a gente se aproxima da nossa essência e utiliza ferramentas, seja a meditação, seja a atividade física, seja a própria terapia, que isso não substitui nada, né, que é importante, seja o tarô como uma ferramenta, você está se aproximando mais da sua essência, daquilo que você verdadeiramente é. Muito bom, importante. E cá, a mulher que se conhece, ela se torna meio que impossível de se manipular? Vai ficando cada vez mais difícil, porque se Fica, você né? fica claro que em alguma medida a gente sempre cede ao outro, né, porque a gente precisa do outro para sobreviver, né, a gente tá num mundo que ele é interrelacional, então a gente mas você saca as manipulações, e aí fica mais fácil lidar com elas, né. Então algumas você bota um limite e diz que não, e outras ainda que você tem que se submeter, você se submetem com muita consciência, né. Então assim, eu vou precisar fazer essa troca nesse momento, eu tô percebendo esse nível de manipulação, mas é porque eu preciso chegar até ali, e aí eu vou, né, a gente quanto mais a gente se conhece, menos manipulável a gente se torna, então a gente vai compreendendo os processos, e a gente desarma o outro na medida em que a gente se conhece, É né, isso. porque uma pessoa que não é refém nem do elogio, né, e nem da culpa, ela se liberta, né, então ela vai conseguindo caminhar de uma forma mais, autêntica, mais original e menos, sugestionável, né. Ou seja, autoconhecimento é Autoconhecimento é liberdade. liberdade. É isso. Autoconhecimento é liberdade. Cá, existe alguma transformação que mais te emociona ou emocionou, em acompanhar nas mulheres que passaram aí pelo seu trabalho de tarô? Olha, pergunta complexa essa, né. Tem uma coisa muito interessante no meu trabalho, é que assim, quando eu fiz a leitura para uma grande colega que trabalhou num projeto comigo, inclusive, do Ministério da Saúde, na época ela é do Recife, uma queridona, a Renata, ela acabou me indicando outras colegas dela do Recife. Então eu comecei a ler para uma turma muito grande de mulheres do Recife, eu costumo Que dizer que eu tenho meu bacana. grupo lá, né. E todas são psicólogas, eu achei isso muito interessante, eu tenho essa perspectiva aí na minha trajetória como oraculista. Eu devo ter pelo menos umas 6 delas, né. E todas nessa linha acadêmica também, mestres e doutoras, né, nem todas da psicologia analítica e de Jung, mas a maioria psicólogas, teve uma só que era psiquiatra. Então são profissionais da área da saúde, para você ver como é que a gente precisa expandir, né, que não são preconceituosos, que entende e compreende essa questão dos símbolos, e eu vi essas mulheres que são, assim, excelentes naquilo que fazem, buscando esse outro lado, que elas foram rechaçadas justamente para poder construir essa carreira sólida enquanto docentes, pesquisadoras, enfim, e psicólogas. Elas rechaçaram muito essa coisa do emocional, é aquela mesma coisa, né, em casa de ferreiro, espeta de pau, né, então, Sim. elas deixaram isso muito de lado, então elas vêm e têm, tiragens comigo a cada 2, 3 meses elas voltam, para poder olhar para si mesmas, para olhar para suas feridas, para olhar para aquilo que elas precisam levar para terapia, inclusive. Elas anotam no caderninho, igual você fez lá quando a gente olha as cartas, os pontos, os direcionamentos para levar para o seu processo terapêutico, que todas ali Isso. fazem acompanhamento. Então, eu acho que o tarô tem me mostrado que é possível casar os atendimentos, as tiragens, com o próprio processo terapêutico que essas mulheres fazem, né? Então, você deixar isso anotado, de tempos em tempos visitar esses símbolos com uma oraculista que trabalha nessa perspectiva, como eu trabalho, e levar isso para o seu processo terapêutico. Então, acho que isso é uma das transformações que eu tenho observado, né? Mulheres que são muito bem posicionadas profissionalmente, que voltam, né, a buscar no tarô essa ferramenta aí milenar, né, que surgiu aí no século XV, para olhar para esses símbolos e olhar para sua própria trajetória e resgatar partes de si que foram ficando no caminho para poder dar conta de construir o que elas precisavam construir na sua trajetória. Muito bom. E com isso, a gente percebe que não é em um momento específico que eu precise procurar, de repente, o tarô, e sim, fazer com que ele, faça parte do dia a dia mesmo, dos Exato. processos ali, terapêuticos e emocionais, para você conseguir lidar com todos os tipos de situações. Exatamente. Geralmente é quando acontece algum processo assim, de perda, né, de morte simbólica, eu não tô nem falando de morte concreta, né, a gente tem uma carta da morte aqui inclusive, quando algo, abrupto rompe o nosso cotidiano, né, uma perda de um relacionamento, uma perda de um emprego, uma amizade querida que se rompeu, um filho que não
partiu, não mora mais em casa, enfim, alguma frustração, isso rompe com um determinado padrão automático que você vem seguindo, e aí você tem necessidade de fazer uma busca mais aprofundada do seu interior, da sua essência, e aí é que entra, por exemplo, o tarô como uma ferramenta muito poderosa para te acessar e se reconectar com essa sua parte. É o mais comum, as pessoas procurarem nesses momentos que você trouxe. Nesses momentos. Porém, você pode também ter ele mais próximo de você. Total. No dia E a fazer dia. dele o seu grande Exato. amigo. Por isso que eu falo que é um Exato. organismo vivo. Conforme você vai mexendo com ele, ele vai te dando posições diariamente. Você pode tirar diariamente. Você pode procurar a vida toda. Então vamos fazer o seguinte, Ká. Eu vou fazer uma pergunta aí pra você Bora. e nós vamos tirar aqui, ó. Ah, é? Pra depois as pessoas acompanharem. Quem sabe faz ao vivo, hein? Exato. Você vai usar esse ou Não, eu quer vou tirar. usar? Eu prefiro tirar que eu tenho meu velhinho de guerra. Posso? Então bora lá, Então, pode. vou só recolher aqui que eu tenho o meu que eu gosto de usar. Que eu manuseio ele já há 5, 6 anos. Então, ele é o meu companheiro de toda hora. E você vai querer saber o quê? Você vai fazer uma pergunta geral? Vai querer saber o dia, a energia do dia? Não? Não, você acha que eu vou revelar alguma coisa tão mais íntima, pessoal, aqui, Ká? Não vou nada. Não vai. Vamos lá. Eu vou falar sobre o projeto aqui, Circulando com a Tati. Olha! Venho de uma temporada bem especial. Sim. No comecinho, foi um pouco truncado, meu diretor sabe, tava super nervosa. Hoje as conversas, elas fluem muito melhor. Enfim. Você é uma ótima comunicadora, né? A gente Pra se sente à vontade. Obrigada, Olha só como Ká. funciona, Tati. Geralmente, assim, eu faço muitas consultas online, né? Porque ainda mais depois da pandemia, muita coisa hoje é possível fazer online, né? Bom você falar Então, sobre isso. é legal eu deixar, assim, para as pessoas em casa entenderem como funciona. Então, hoje eu trabalho lá na minha mesa e tal, eu tenho 2 câmeras, né? Uma que é o próprio notebook ali, que eu fico conversando com a pessoa, e o meu próprio celular que eu coloco em cima. Então, a pessoa vai ver em tempo real a tiragem, porque ela vai ver a câmera aqui com as cartas e eu conversando com ela. Inclusive, a minha foi assim, foi A online. sua foi online. E realmente, essa condição que você dá de ter uma segunda câmera, ela mostra É muito importante, né? eu tenho a visão de tudo. Foi uma excelente experiência. Traz uma clareza, né? Sim. E aí, claro, quando a pessoa tá do outro lado, é eu que vou manuseando e tirando. Mas como você tá aqui na minha frente, eu também faço atendimento presencial, aí é vocês mesmo que tiram. Então, o que eu vou te orientar? Você já tem aí a pergunta, né? De que é sobre o projeto, né? Que é um Isso. direcionamento, um aconselhamento do tarô sobre o projeto. Eu vou te pedir para tirar aleatoriamente 3 cartinhas, colocar aqui na posição. E aí a gente vê o conselho, tá bom? Tá bem. Pro projeto Circulando com a Tati. Vamos lá. Bora lá. Aqui. Então, vamos lá. Daqui a pouco a gente vira. Essa aqui Mais uma. e aqui. Muito bem. Vamos deixar aqui. Aí aqui a gente faz sempre assim, ó. A gente deixa as 3 e pega a última carta do monte, que é a carta em oculto. Então vamos lá, vamos virar e vamos ver o que o tarô tem de direcionamento, ó, pro programa Circulando com a Tati. Olha só. Olha só. E aqui? Então vamos lá, olha o que aconteceu aqui. Nós tiramos o Rei de Espadas, eu vou explicar cada carta e depois o conjunto para você entender a mensagem, tá bom? Tá bem. Então vamos lá, nós temos o Rei de Espadas, tá? O 8 de Paus, o 6 de Copas e o 2 de Espadas. Então ele, olha para você ver, ele tirou, saiu aqui para você uma carta da corte, eu vou explicar qual é a função do rei, e depois os arcanos menores, ou seja, o tarô que tá querendo te dizer já logo de cara que não se trata de uma energia subjetiva. O Circulando com a Tati, ele é real, ele é concreto e ele precisa de ações cotidianas na realidade. Ele já saiu do papel, ele já existe, né? Então, o primeiro conselho que ele te dá é do Rei de Espadas, ó. Se você olha bem pro Rei de Espadas, precisa mostrar para algum lugar? Eu posso mostrar para você? Para cá, para quem quiser ver, né? Isso. Olha lá, o Rei de Espadas é um arcano da corte, né? O rei é aquele que sempre alcançou um grau máximo na jornada do tarô. Então, o rei é aquele que tem domínio daquele naipe, do seu naipe. Se a gente tá falando de espadas, o naipe de espadas, lembra que eu falei? É pensamento, é intelecto, é tudo aquilo que a gente pensa. O Rei de Espadas é aquele que domina os seus pensamentos, é aquele que tem o próprio governo dos seus pensamentos. E se você repara, a espada dele, ela tá ligeiramente inclinada, diferente da Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas, ela é uma carta que ela tá exatamente reta.
direta, ela é muito mais rígida que o rei. Então, o que que o rei pede para você em relação ao Circulando com a Tati? É que esse projeto seja governado pelas ideias, o poder das ideias. O que mantém isso aqui vivo são boas ideias, né? São o poder das boas ideias, dos quadros, dos projetos, mas há que se ter alguma flexibilidade. A espada está um pouquinho inclinada, então nada aqui pode ser muito rígido, muito duro. Precisa ter ideias e ir flexibilizando de acordo com aquilo que vai acontecendo no próprio podcast, no próprio projeto, né? Mas o governo desse projeto aqui é o governo das ideias. Quanto mais fomentarem ideias, mais ele vai se movimentar. E ele se movimenta mesmo, ó, porque o 8 de paus, ó, é a carta do puro movimento. São vários paus aqui, tá vendo? Que são lançados e tem uma ideia de movimento. Então, assim, esse podcast não pode parar. É um podcast que tem que trazer mesmo movimento, tem que continuar nesse movimento. E essas lanças, você vê que não tem nenhum humano, né? Essas lanças, elas brotam, né? Elas têm brotinhos, ou seja, é o movimento que vai frutificar, é um movimento que vai trazer a novidade, que vai trazer algo novo e que vai caminhar junto com o poder das ideias, né? Depois a gente tem o 6 de copas. O 6 de copas, ele fala de troca, né? O copas é o naipe que fala das emoções, lembra? Copas é o sentimento. E aqui ele fala, se você repara, é uma figura de uma criança como se fosse um anãozinho. Então, aqui é uma carta que fala do passado, 6 de copas, e ela fala da necessidade de trocas afetivas, a necessidade da gente manter o afeto. Então, a gente não há que trabalhar só com a rigidez do rei de espada, das ideias, e nem com a movimentação que é necessária. Os convidados desse podcast, ou seja, as pessoas que vocês vão trazer para compor esse projeto, precisa também ter trocas afetivas que sejam verdadeiras. Então, não é trazer pessoas por trazer, porque tem um tema duro ali, um tema que vocês querem trabalhar. São pessoas que, de alguma forma, se conectam com essa ideia afetivamente, que acreditam no projeto, que querem estar aqui, que fazem questão de estar na tua presença, na presença das pessoas que conduzem. Então, é um misto aí de boas ideias, o governo das boas ideias, uma movimentação que vai trazer frutos e trazer pessoas e compor projetos que, né, que afetivamente fazem sentido para a vida dessas pessoas. E no oculto, o 2 de espadas, né? Isso aqui já é uma carta de alerta para vocês prestarem atenção. O quê? Se você percebe, é uma arcana ali que está com os olhos vendados, né? Com 2 espadas ali na sua frente e a água atrás. Só tomar cuidado para nesse processo aqui, vocês não entrarem num desgaste, né? Pelo trabalho, porque aqui essa arcana, ela tá de olhos vendados de costa para suas emoções. Por quê? Porque a água no tarô, ela significa emoção, né? A água é emoção, então ela tá de costa para suas emoções e com as espadas, que são o quê? O pensamento, as ideias, travando o chakra cardíaco, né? Então, tomar cuidado para as ideias não se sobressaírem à saúde emocional desse grupo, desse coletivo, né? Desse projeto. Porque às vezes a gente, na ânsia de fazer o melhor, a gente adoece no processo. Então, assim, é uma ideia maravilhosa que vai seguir se movimentando com frutos, né? Precisa dessas trocas afetivas e a necessidade de não adoecer sem negligenciar as emoções. Uau, muito bom. Ainda bem que está tudo gravado, porque depois Vai de ficar um gravado. período, nós vamos voltar E vamos aqui. tirar de novo, numa outra Exato, Cá. etapa. Muito bom, muito bom. Bom, Cá, para a gente ir finalizando, eu quero que você olhe ali para aquela câmera Sim. e dê o recado que você sentir do seu coração. Certo. Então, queria primeiro agradecer, né, a Tati, a vocês que estão aí acompanhando, que já acompanham o trabalho dela no Circulando com a Tati, enfim. Estou muito feliz de poder falar um pouquinho desse universo que me resgatou aí, né, da minha própria essência, me colocou aí de volta em contato com a minha intuição e com aquilo que tem de melhor ali na minha pessoa. E eu queria muito deixar o convite para vocês, né, quem se interessa em conhecer esse universo, quem tem vontade de se aproximar numa perspectiva mesmo simbólica, de construção aí da sua própria essência, que me procure. Eu tenho a minha página, né, Tati? Flor Oraculista no Instagram. Pode chamar, você pode agendar um atendimento ou só um bate-papo, tirar alguma dúvida. Eu estou à disposição, né? E se você quiser realmente uma tiragem, a gente agenda e você vai ver que o universo mais incrível e potente que é o universo dos arcanos, tá bom? Muito feliz. Isso mesmo. Agora, dê cá suas mãos para mim, para a gente finalizar dessa forma. Obrigada, Tati. Tem uma frase que eu gosto, Cá, que fala assim: as pessoas esquecem do que você fala ou faz, Sim, mas elas jamais esquecerão de como você as fez sentir. E sim. você é uma pessoa incrível que Obrigada. deixa o ambiente, qualquer ambiente alegre, Obrigada, divertido, querida. bonito. Então, estar na sua presença é muito bom. Obrigada por sua vida.
Obrigada por me deixar entrar, conviver aí com vocês e continue com esse trabalho lindo, não só nas cartas, né? Como a gente sabe, você tem um papel muitíssimo importante na vida de crianças dos seus filhos, Ai, meu Deus, já vai você chorar aqui, meu Deus do céu. eh, e de mulheres como eu. E quando a gente encontra pessoas assim com uma energia tão boa, o que a gente quer é que essa energia reverbere ainda mais. Então, muito obrigada, viu? Obrigada, querida. E é tudo recíproco. Você sabe que a gente só oferece o que a gente tem, né? Então, se você tá me dizendo essas palavras todas, é porque elas também existem dentro de você. Então, você também é tudo isso para mim, uma grande referência, uma pessoa que traz luz. E eu também sou muito feliz e muito grata por ter cruzado seu caminho. Obrigada. E foi só o primeiro, viu? Nós vamos voltar daqui a um tempo para tirar a carta de novo. Vamos. Obrigada. Boa.